Graça e paz, meus irmãos. Vamos à palavra que Deus propôs no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126, versículo de 1 até o 6. Como nós, servos de Deus, devemos reagir diante das adversidades que nos afligem? Salmo 126, de 1 a 6. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cânticos e alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as torrentes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. As adversidades em suas diversas manifestações são uma certeza em nossa vida. É possível que você esteja passando por uma delas, neste exato momento, ou carregue marcas de lutas, de sofrimento, de decepções, de ingratidão em sua vida. É possível que o seu horizonte se mostre repleto de nuvens escuras, sombrias ou até mesmo de tempestade. Esta visão alimenta a sensação de que a esperança está escorrendo como água entre os seus dedos. Nessas horas, quando o coração parece estremecer e até congelar, entendemos o desespero do salmista quando disse: de onde me virá o meu socorro? O maravilhoso quadro do Salmo 126 nos chama à realidade da ação de Deus diante das adversidades do seu povo. É uma reação sem comparação, pois nos aprofunda em uma plena dependência do Senhor e da forma como Ele se revela na sua palavra. Foi como um sonho. É a expressão do salmista diante da libertação do exílio babilônico. Libertação que nos ensina na palavra como reagir diante das adversidades e, ao mesmo tempo, desafiados a crescer na profundidade da dependência do Senhor. Sabedores que somos que Ele virá, sábios seremos se nós nos prepararmos para o momento e suplantá-lo, para enfrentarmos a batalha contra a adversidade e dela sairmos vitoriosos. Para isso, vamos percorrer 3 caminhos que a palavra de Deus nos ensina. Como reagir diante das adversidades? Primeiramente, precisamos recordar dos feitos do Senhor. Versículos de 1 até o 3. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. O texto nos ensina que a reação que devemos ter é trazer à memória as realizações do Senhor. É importante ver com os olhos da memória a história e o momento que esse salmo foi escrito e que envolvia o povo de Deus. O povo de Deus passara quase 70 anos no cativeiro, sendo levado cativos pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e depois tornados escravos do Império Medo-Persa. Isso ocorreu porque o povo da aliança desviou-se do Senhor e não ouviu as exortações dos seus profetas devido à dureza de coração. Deus enviou o seu povo para o exílio. Em cumprimento à profecia de Isaías, capítulo 44, versículo de 1 a 5 e 28, o imperador Sírio da Pérsia assinou um decreto que possibilitava o retorno dos filhos de Judá à sua terra. Agora, pois, ouve, ó
ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e ele te formou desde o ventre, e que te ajudara. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto aos ribeiros de água. Este dirá: eu sou o Senhor, aquele que se chamou do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Quem dirá de Ciro? Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao tempo tu serás fundada. Salmo 126, ele é escrito nessa linguagem singular, resposta da profecia de Isaías. Contudo, quando eles voltaram para Jerusalém, encontraram a cidade em ruína, a casa do Senhor em ruína, a terra juntamente como o restante do povo, e nele estava grande miséria havia. Depois de um momento de grande alegria, o povo se encontrava em crise e em grande dificuldade. O salmista, que não sabemos o seu nome e que escreve em estilo poético, escreve com grande ênfase a situação do povo. Ele começa relembrando a libertação que o Senhor acabara de conceder a seu povo. Ele recorda que essa restauração proporcionada pelo Senhor surpreendeu o povo, de maneira que eles estavam como quem sonha. No verso 2 ele mostra que o efeito foi extraordinário, que receberam o reconhecimento das outras nações, de maneira que as outras nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O versículo 3 registra que a recordação dos feitos do Senhor restaura no povo a capacidade de alegrar-se, trazendo a verdadeira alegria. O salmista, diante da adversidade, recorda os grandes feitos do Senhor. Portanto, nós, servos do Senhor, quando passamos por dificuldades, crises, lutas, que aos nossos olhos parecem intransponíveis, devemos trazer à memória tudo o que o Senhor nos tem dado. Temos que recordar que nunca, em nenhum momento de nossa vida, o Senhor nos desamparou. Precisamos recordar de todos os tempos que o Senhor tem dado. Devemos lembrar que em problemas, em situações insolúveis, insolucionáveis, em momentos que esperávamos a ruína, o Senhor nos trouxe livramento. Recordar as vitórias, os livramentos e as providências do passado, em nome da crise, é extremamente importante, pois se o Senhor fez antes, Ele é o mesmo que pode fazer hoje. Esse salmo ensina ao amado irmão como reagir diante da adversidade quando você se sentir frustrado, quando perceber que as suas forças estão acabando, quando parecer que a esperança esqueceu de você. Recorde os feitos do Senhor. O Senhor é o Senhor das causas perdidas. Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Como reagir diante das adversidades? Invoque o nome do Senhor em oração por restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Salmo 126, 4. O verso 4 indica uma segunda reação que devemos ter diante da adversidade. É clamar ao Senhor por restauração. É desenvolver a dependência do Senhor em oração. Eles retornaram do exílio agora. Encontraram a terra seca, a cidade destruída e o povo remanescente em miséria. A calamidade da situação desperta no coração do salmista o desejo de clamar ao Senhor por restauração. Ele reconhecia que Deus ouve um coração quebrantado e contrito, que ouve quando o seu servo se humilha perante ele. Restaura, Senhor, a nossa sorte como os torrentes do Negueb. Versículo 4. A confiança é tão grande no poder da oração que o salmista usa a forte figura de linguagem que explora o rico fenômeno da natureza que acontece no deserto que fica ao sul de Judá, o deserto de Negueb.
Ele pede a Deus que restaure a sorte do seu povo como as torrentes de Negueb. O deserto de Negueb, nas suas estações secas, não possui nenhum reservatório de água, sendo totalmente árido. Porém, quando começam as estações das chuvas, ali acontece um fenômeno interessante. Os temporais chamados Hades fazem com que os reservatórios das águas formem os montes, de maneira que quando os reservatórios de água estão cheios aos limites, as águas irrompem de forma destruidora, varrendo o deserto da sua sequidão com um grandioso enchente que muda a realidade do deserto. Essas inundações imensas varrem tudo o que está à sua frente quando elas acontecem. Assim, quando o salmista se utiliza desta figura de linguagem para pedir a restauração, ele está clamando ao Senhor que venha varrer aquela situação calamitante de miséria, transformando aquele deserto em um lugar onde floresce a restauração advinda do Senhor. Da mesma forma devemos fazer, como o salmista, pedindo ao Senhor que inunde o nosso deserto como as torrentes do Espírito, que mude a situação aflitiva que nos encontramos, que torne a nossa angústia, a nossa aflição em oportunidade para nos abençoar. Precisamos reagir à adversidade que nos alcançou, que nos aflige, que nos machuca, orando a Deus por restauração. É ter a certeza que Deus ouve e se faz presente. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Como reagir diante da adversidade? Espere a recompensa do Senhor. Espere, a recompensa do Senhor é guardar no Senhor, é confiar no Senhor. Versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas secarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com os cânticos de alegria, trazendo consigo seus molhos. A esperança, a confiança nessa palavra, sempre deve ser a nossa atitude espiritual, aguardando do Senhor. O cientista Isaac Newton afirmou: todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta à oração. O salmista expressa nesse verso a adversidade pelo qual o povo passava, falando de alguém que semeia com lágrima em uma terra seca. É uma figura de quem sai andando e chorando, enquanto semeia boa semente, palavra de Deus. É uma figura de dor e sofrimento diante da adversidade, mas é uma figura daquele que espera, trabalhando, que desenvolve a sua vida no temor do Senhor, mesmo em face da dor. Apesar de uma situação dura, adversa, tão dolorosa, o salmista revela sua esperança. Ainda que semeasse com lágrimas, colheria com grande júbilo e vitória. O escritor do Salmo mostra sua esperança, quando afirma que aqueles que choravam enquanto lançam sua semente, voltaria com grande júbilo, trazendo seus feixes, voltaria com alegria, trazendo a sua colheita. Aqui nessa certeza reside a confiança de que o Senhor é quem recompensa o seu servo, honrando o seu trabalho doloroso e transformando a tragédia em grandes bênçãos. A adversidade para o salmista é a oportunidade de Deus recompensar nossa confiança nele, pois ele honra o trabalho do seu servo. Um grande exemplo de alguém que, mesmo diante da dificuldade, foi fiel ao Senhor, esperando nele, foi José, filho de Jacó. Sofrendo humilhações no decorrer da sua vida, manteve firme-se no Senhor, plantou com dores, mas colheu com alegria. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirmou: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, capítulo 2. Efésios capítulo 3, versículo 20. Conclusão. Portanto, meu irmão, em dias de adversidade, como os nossos, onde servir a Deus torna-se cada vez mais penoso e doloroso, mesmo que às vezes você sofra no trabalho, e esse lhe pareça muito duro, espere confiantemente, mantenha-se inabalável na certeza de que a recompensa vem do Senhor. Mesmo que você venha plantando com lágrimas, saiba que no final da colheita você terá a alegria do Senhor. O galardão vem do Senhor, está aguardando para você. Que o Senhor te fortaleça para reagir à adversidade. Que o Senhor Todo-Poderoso te dê fé e vitória. Amém. Oremos ao nosso Pai.
celestial. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a sabermos como reagir diante das adversidades que têm surgido entre nós, meu Deus. Que nós possamos confiar no Senhor, possamos depositar a nossa confiança em Ti. Tua palavra diz: entrega teu coração ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A nossa confiança está em Ti, meu Pai. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Renova, Senhor, as nossas forças. Isaías fala que os jovens certamente se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Renova, Senhor, as nossas forças, a força da Tua igreja. Sei que o povo clama pelo Teu nome, meu Deus. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, de cada um dos Teus servos. Somos gratos, meu Deus. Opera, Senhor, o milagre e cura nas nossas famílias, Pai. De tal modo que os nossos filhos não venham, Senhor, deixar os caminhos que nós temos ensinado a ele desde criança. Tua palavra diz: instrui a criança no caminho que ela deva seguir, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar. Ó, meu Deus, ajuda, Senhor, o povo, a Igreja Batista Shalom, todas as demais igrejas que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia, meu Deus, e o povo possa se achegar e nós possamos ter uma comunhão maravilhosa uns com os outros e contigo, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Querido irmão, você que está ouvindo esta mensagem através da internet, receba esta palavra para que Deus possa fazer uma mudança na sua vida. Deus, através dessa palavra, vai ensinar como você, como eu, como nós devemos reagir diante das adversidades que nos encontramos atualmente. Lembre-se, entrega teu coração ao Senhor, confia nele e no demais Ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique em paz, em nome de Jesus.